Comentar aqui um pouco sobre o índice hoje. Então, foi um dia bem forte de tendência. Um dia que opera price action teria muitas chances de sair positivo. Então, é um dia que é difícil de você sair negativo se você opera razoavelmente bem. É mesmo que tivesse levado algum stop aqui no começo do dia. Hoje a gente começou aqui comprando, hoje na barra 1, tinha um suporte, rompeu, falhou, tinha um bom contexto, teve uma boa continuidade, armadilhou os vendedores da barra 2, deu somente parciais aqui. Depois, no meu caso, dependia do gerenciamento de cada um. No meu caso, como eu alavanquei mais aqui nessa barrinha, eu saí já abaixo dela. Eu não lembro agora se eu cheguei a ficar negativo. Eu acho que saí talvez um pouquinho negativo aqui abaixo dessa barra, ou quase no 0 a 0, considerando a primeira entrada, considerando o resultado do dia. Aí quando a gente viu que o price action começou a virar, a gente percebeu que realmente poderia vir sim uma volta em V, pelo menos para testar essas mínimas aqui, a abertura. Então, a gente estava fazendo a leitura do barra a barra, a gente começou a vender aqui nessa barra, algumas pessoas, outros provavelmente deixaram para vender mais para baixo, talvez deixaram para vender depois aqui. E aí, o preço realmente fez uma continuidade muito forte dessa barra, ainda que quem na formação da barra aqui enganou muita gente, a barra foi, voltou, parecia que ia para cima e depois fechou baixo aqui. A próxima barra, para quem está olhando 5 minutos, também é muito difícil, ela anda o G, ela vai e volta. Então, quem não tem paciência de esperar as barras fecharem muitas vezes vai acabar perdendo esses movimentos. E aí a gente esperou as barras fecharem, e depois fechou essa barra aqui, uma boa continuidade. E aí o preço veio aqui baixo, pegou as parciais, pegou alvos e continuou muito forte. Então aqui depois, mesmo depois que rompeu a mínima do dia, o preço continuou muito forte. Um ponto importante que a gente comentou naquele momento é o gap. Ele deixou aqui um gap aberto que provavelmente iria fechar. Tanto que a gente estava acreditando nesse fechamento aqui do gap devido à força, devido ao impulso aqui do início do dia. E tinha uma boa chance disso aqui virar um magneto e vir aqui fechar. Não fechou, deixou aberto, veio abaixo muito forte, deu uma boa continuidade, fez um pullback aqui para tentar testar essa região, nem conseguiu, deixou novos gaps, aqui depois acabou deixando um novo gap, o preço mal tocou a média móvel, na realidade nem tocou a média móvel e deu aqui uma boa continuidade, uma L2, que eu comentei bastante hoje de manhã na sala para quem queria vender, isso aqui é um trade para até alavancar a mão, usar o máximo de contatos possível, dependendo obviamente do financeiro do dia, né? Não dá para fazer loucura, mas é um bom trade de continuidade em um movimento muito forte. Então é um bom setup a favor da tendência. Mais vezes vai dar certo do que vai dar errado. E às vezes que vai dar certo, você ainda pode segurar, fazer parciais no risco retorno que faz sentido. Depois ainda segurar uma parte para tentar um swing aqui para baixo. Que para quem fez esse tipo de operação acabou vindo aqui muito forte. É claro que o movimento é lento, ele quando o mercado é forte, realmente ele vai assim, bem, parece que o tempo todo vai reverter, as barras não são muito fortes, mas ele vai fazendo isso para marginando mais traders ainda e continua a tendência por horas, assim, às vezes até por dias. Mas dava para observar os detalhes aqui, as máximas de base aqui não eram testadas por muito tempo, depois testou aqui, mas não conseguiu se manter acima e voltou. E aqui nesse momento aqui de queda, apesar das bases serem muito sobrepostas aqui em alguns momentos, você tinha preço que não testava nem as máximas, não conseguia fechar barras e ficar acima das máximas das barras anteriores. Aqui só por duas vezes, ou duas ou três vezes aqui nessa queda, duas vezes aqui violou suas máximas por 5 ou 10 pontos aí e já voltou para baixo. Então isso aqui era muito forte, a média móvel muito inclinada. A gente comentou que não existiam compras, você não compra de forma alguma se você é um trader muito avançado, talvez você ache alguma compra aqui no meio. E ainda assim, se você é muito avançado, é muito consistente, já tinha feito bastante financeiro aqui nessa queda, em algum momento você achou alguma compra aqui ou aqui embaixo, é, provavelmente nessas compras você foi estopado e saiu no 0 a 0, porque hoje não foi o dia para buscar reversão de forma alguma. E assim, realmente que opera muito bem, nem estaria provavelmente procurando essas compras, estaria procurando mais novas vendas, então. E elas aconteceram aqui em vários momentos, aqui um topinho duplo, toque aqui na região da média, barra de sinal, 2BR, pullback, muita força ainda, ótima continuidade, ótima barra, daria para vender mais abaixo aqui, depois que o preço realmente rompeu, isso aqui é difícil voltar tudo, pode até acontecer, mas tem baixa probabilidade, então você pode vender aqui em qualquer lugar, colocar o teu stop aqui acima e buscar o mesmo alvo para baixo,
que você tem uma boa probabilidade no longo prazo isso aqui tende a dar certo. Isso aqui vai dar certo. A conta vai fechar positiva, contanto que, obviamente, esse tipo de trade seja feito nesse contexto muito forte. E aí depois aqui, o preço, depois de quedas muito fortes, poderia ser climático, ele deixa aqui um novo gap, aqui essas linhas gaps abertos, e aí contanto que aqui um outro gap aberto, que nem conseguiu fechar. E mesmo com a barra climática, não é suficiente para o preço parar. Uma barra que poderia ser climática, a gente nunca sabe se é ou não, tem que esperar a continuidade. E a continuidade mostrou que não era climática, o preço não conseguiu voltar por muitas bases, inclusive veio abaixo, fechou barra forte abaixo. E aí depois que a continuidade não foi muito boa, mas fez mais um pullback e depois continua novamente rompendo mínimas, que é o que ele vinha fazendo e continua aí até o final do dia. Então, quando é um dia forte sem ter tendência, provavelmente o dia vai fechar perto, muito perto das mínimas. E aí a mínima aqui do dia é aqui e o preço fechou aqui. Então, se eu olhar o range desde a máxima dele até aqui onde que fechou, o preço caiu tudo isso aqui e aí só deixou essa pequena distância aqui para a mínima. Então ele fechou realmente muito perto da mínima. Isso aqui isso aqui acontece muito em dias fortes assim de tendência. E aí você obviamente se busca vendas. Você vai buscar compras. A primeira compra que poderia ser buscada num dia como esse é uma compra de MTR, uma reversão majoritária de tendência por price action, mas aí essa reversão você tem que ter uma linha aqui de tendência quebrada com muita força, então você tem que ter barras aqui vindo acima, aqui barras fortes vindo acima e depois disso você tem que ter uma correção muito profunda sem muita força para você conseguir depois pegar uma alta aqui em algum ponto, achar pontos de compra se você tiver um bom price action. E isso não aconteceu em nenhum momento aí no dia, uma força de compra para depois esperar a volta para depois pensar em comprar. Então, não aconteceu isso. E se você está tentando pegar aqui uma entrada, imaginando que vai vir essa força de compra, você vai estar se adiantando o preço. Qualquer lugar que você tenha comprado aqui, estava se adiantando o preço e provavelmente levou stop. Se você comprou essa barra, provavelmente você levou stop. Essa aqui também, qualquer barra aqui, provavelmente você levou stop. A maioria das barras de compra, provavelmente você não conseguiu alvos. Essa aqui talvez conseguiu um alvinho, mas também não, é só para scalp. Essa barra aqui também não andou, é que essa aqui nem chegou a romper. E se você comprou qualquer uma dessas barras, como essa, ou como alguma outra barra aqui, e você conseguiu algum lucro bem pequeno assim de scalp, então você está operando errado e provavelmente a longo prazo vai ficar negativo, porque não. Quem compra uma barra dessas aqui, contra tudo isso aqui, é para buscar um swing desse tamanho e com um risco desse tamanho. Porque essa compra aqui você tem menos de 30% de chance de ter probabilidade. Então, isso aqui, se você fizer essa compra, vai dar de dez operações que você fizer, você vai talvez acertar duas. Então, outras 8 ou mais você vai levar stop aqui, pelo menos desse tamanho. Vai levar 8 stops desse tamanho. Então, você vai precisar de uma ou duas operações de swing para poder pelo menos compensar, empatar esses 8 stops aqui que você vai somando isso aqui. Parece que é pouco, mas aí você vai somando. Aí tem mais ou menos 3, 4, mais ou menos aí 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, stops, 8. Então você tem mais ou menos 8 stops aí. É que esse último ficou pequeno, mas é uma região média. Você tem 8 stops daquele tamanho, então você precisa aí de um ou dois alvos grandes de swing para poder compensar isso aqui, talvez dar algum lucro. Então por isso que quem compra essa barrinha aqui e sai aqui, olha o tanto que você ganhou na vez que deu certo. Então, assim, não compensa. Tem que buscar vendas. E aí tem pessoas que não gostam muito quando a gente fala que não usa FIBO. O pessoal gosta muito de usar FIBO. Um dia como hoje, um dia que um trader que opera price action e está buscando operar bem, poderia fazer um financeiro muito bom, alavancar a conta, colocar até uma parte talvez de lucro em alguma operação com muita probabilidade, devido à força do dia, devido à urgência, devido ao desequilíbrio assim do dia. E se eu teria que usar o FIBO, hoje é um dia que você não tem assim muito difícil, é por isso que a gente opera price action, a gente opera o preço, porque imagina uma alta dessas aqui. Se eu dar isso aqui como exemplo, muitas vezes o trader que opera FIBO, ao menos era o que eu fazia quando eu operava FIBO, eu esperava essa alta aqui, eu não faria nada aqui, então eu não estaria comprando aqui, eu esperaria a alta e eu colocaria o FIBO aqui nesse movimento, então eu teria meus níveis aqui, 50% e mais, não lembro qual que é o outro aqui, 38, 60, alguma coisa assim, 60, 38.
Aí quando o preço volta a corrigir, muitas vezes o pessoal começa a comprar, por exemplo, que aí você começa a comprar aqui as correções dessa alta, entendeu? E aí começa a comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui, aí vai, dá errado, rompe, você estopa, você perde o dia todo, e aí aonde que você vai desenhar FIBO aqui? Porque aonde mais que foi desenhado FIBO, provavelmente não deu certo, porque o preço nem voltava em correções de FIBO, nem em coisa nenhuma. Então, é simplesmente um dia de tendência, opera a favor da tendência. E aí, nesse caso, inclusive, aqui, desse exemplo de FIBO, para quem usa, mais ou menos nessa região aqui é o 50% do FIBO da alta, que é uma alta forte. Então você tem aqui os 50%. Nesse 50% aqui do FIBO da alta, hoje foi onde que a gente vendeu. Onde que a gente entrou aqui na sala, entrou o pessoal junto. Então, ou seja, ele vendeu em cima. Por quê? Por causa do price action, o comportamento do preço, o comportamento das barras, é isso que importa. Não é uma linha aqui, ou uma linha aqui, ou uma linha, não importa onde que seja a linha, não importa. O que importa é o comportamento do preço, as barras, como que o preço está indo, ele está perdendo força, indo forte, está dando continuidade, alguém desistiu. Aqui, essa barra, enquanto ela se formava, a gente falou várias vezes, essa barra provavelmente vai fechar uma barra de reversão. Uma barra de reversão, não, uma barra de desistência. E foi o que acabou acontecendo. E aí essa barra aqui poderia facilmente, ainda que a gente não sabia que o preço ia vir até aqui, não tinha como imaginar isso. Mas a gente sabia que essa barra tinha uma boa probabilidade de trazer o preço pelo menos até aqui, na abertura do dia, ou talvez até baixo aqui no dia, nas mínimas. Então acaba sendo um trade de probabilidade, um trade que acaba compensando no longo prazo, principalmente. Então você opera isso, você não opera linhas. É por isso que a gente não usa fibra, a gente opera price action assim limpo, né? A gente opera o comportamento do preço e o comportamento do preço juntando institucional, juntando HFTs, robôs, juntando tudo que existe, tudo que está no mercado tentando fazer alguma coisa ou fazendo alguma coisa, tudo é mostrado aqui nas barras. Então aqui não tem como esconder nada. Se o preço faz isso aqui, essa queda, é porque alguém vendeu, seja para estopar, não importa. Alguém vendeu. Então a gente sabe que alguém vendeu, o mercado está forte para baixo. Então a gente vai operar a favor da força. É por isso que a gente opera o price action assim limpo.